Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito de um assunto muito importante. Eu trabalho com o Ministério Infantil na Igreja Assembleia de Deus do Jardim Monte Sinai, aqui em Londrina. Eu queria falar com você a respeito de um assunto que é o efeito da mentira na vida da criança. Eu quero contar para vocês uma experiência minha de quando eu era criança. É o seguinte, quando eu era criança, eu e os meus irmãos tinham um costume que toda criança tem, né, de ficar com o dedo no nariz. E o meu avô, ele chegou pra gente, né, pra mim, para os meus irmãos, e falou assim, que era pra gente parar de colocar o dedo no nariz, porque um outro homem que morava, né, num sítio vizinho, que ficava bem de frente com o sítio do meu avô. E ficava mais ou menos assim no alto, aí dava pra ver, a casa dele era uma fazenda, né, uma casa muito bonita, que tinha muito boi, né, uma fazenda muito bonita. E esse homem, ele era um japonês, ele chamava Nabori. E aí o meu avô falou assim, olha, parem de colocar o dedo no nariz, porque sabe aquele homem lá que mora naquela casa lá, o Nabori? Se ele encontrar por aí criança que põe o dedo no nariz, ele chega e corta os dedos. Corta todos os dedos das mãos de criança que põe o dedo no nariz. E eu e os meus irmãos ficamos com isso. Isso entrou na nossa mente, irmão, essa mentira. Ela entrou de uma forma na nossa mente que a gente ficou... Eu imagino que a gente devia ter uns 4 anos de idade, tipo, um tem 5, outro tem 4, outro tem 3, né, que a gente era uma escadinha. E aí, essa mentira ficou marcada na nossa vida, irmãos, que toda vez que a gente estivesse assim pelas estradas e se aparecesse algum carro preto, porque esse Nabori tinha um carro preto na época, né, há mais de 20 anos atrás, um carro de rico na época, acho que era, eu não sei, mas acho que era Santana, Voyage, né, que era aqueles carrão preto, Voyage, Monza, acho que era o carro da época. E a gente avistava um carro preto, mesmo que não fosse um Nabori. Mas se a gente visse um carro preto, sabe o que a gente fazia? A gente pulava em cima da roça, saltava e pulava em cima do soja, em cima do milho, e a gente saltava e pulava dentro do rio para se esconder do homem, porque a gente colocou na nossa cabeça que aquele homem era um homem que pegava a criancinha e cortava os dedos de criança que colocava o dedo no nariz, porque a gente colocava o dedo no nariz, coisa normal de criança. E isso, irmãos, ficaram muito tempo assim. E eu acho que isso só foi sair da minha cabeça, dos meus irmãos, quando a gente atingiu os 10, 11 anos. E uma vez, a gente estava na casa do meu avô e tinha muita gente aquele dia nessa casa. Tinha muita gente. E a gente estava lá, tinha muita criança, tinha várias pessoas, os parentes estavam todos lá. E aí eu me lembro, irmãos, que lá de longe na estrada eu vi um carro preto chegando. Meu Deus, quando eu vi aquele carro preto chegando, sabe o que eu fiz? Eu saí correndo e entrei no milharal afora. E eu fiquei lá escondida nesse milharal. Eu imagino, irmãos, eu não me lembro direito, mas foi mais ou menos umas 3 horas.
E aí, irmãos, eu tinha um primo que chamava Moisés. E esse primo, ele era um pouco mais velho que a gente. Então, tipo assim, se eu tinha uns 5 anos, ele tinha acho que uns 9, 10. Quando eu tinha uns 8, ele devia ter uns 12 anos. E os parentes, a família, todos falavam assim, olha, cuidado com Moisés. Não deixa ela ficar perto do Moisés, que é perigoso. Não sei, é perigoso. E aí, ó, a menina não pode ficar junto com o moleque maior, tal. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Eu fiquei escondida, acho que mais ou menos umas 3 horas nesse milharal. Aí, deram falta de mim. E foram procurar, cadê a Val, cadê a Val, cadê a Val? E aí, ninguém achava. E aí foram no menino, no Moisés. Cadê a sua prima? O que você fez com a sua prima? Eu não sei. Eu vou lá saber, tava brincando com a molecada? Sei não. E aí, irmãos, foram procurar. E foram procurar. Aí me acharam eu lá no milharal. Aí eles falaram, o que você tá fazendo no milharal? O que você tá fazendo aí no milharal? Aí eu não falava nada, e eu ficava quieta e não falava nada, porque eu tinha medo de contar que eu tinha escondido no milharal, de medo do Nabore cortar as minhas mãos. Aí, sabe o que aconteceu? Aí as pessoas falavam assim, quem trouxe você para o milharal? Quem foi que colocou você aqui no milharal? E aí, eu não falava nada, e eu ficava quieta e não falava nada, não respondia nada. Aí, o pessoal falava assim, olha, fala pra gente, quem foi que trouxe você no milharal? Foi o Moisés, né? Foi o Moisés. E aí eu falei, foi o Moisés, foi o Moisés. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? O meu primo apanhou de graça, sem merecer, por causa da minha mentira. E eu menti, sabe por que eu menti? De medo, porque eu estava morrendo de medo do Nabore. Eu tava morrendo de medo e aí eu tinha medo de contar que era por isso. Eu tinha medo de contar para aquele povo que eu colocava o dedo no nariz e que o Nabore veio me pegar porque eu colocava o dedo no nariz. Porque eu achava, criança, eu achava que ninguém colocava o dedo no nariz, que era só eu e os meus irmãos que colocavam o dedo no nariz. E aí eu com medo, eu não podia contar para as pessoas que eu colocava o dedo no nariz e por isso o Nabore veio me pegar. Coisa da minha cabeça, coisa de criança. E isso, irmão, meu primo apanhou de graça, sem merecer, por causa do efeito da mentira na vida da criança. E o que eu quero falar para você é isso. Cuidado com o que você fala para a criança. Cuidado, esse negócio que, não faz isso, porque senão vai acontecer isso, não faz aquilo, senão vai... Não invente mentira para a criança, porque isso pode surtir efeitos negativos. Então, e hoje eu estava me lembrando desse episódio, e eu queria falar para você, não minta para a criança, não conte essas mentiras fabulosas para a criança, porque criança acredita, e você não sabe o que passa na cabeça de uma criança. Na minha cabeça eu não podia contar pra ninguém que eu estava escondida do Nabore, que ele veio cortar minha mão, porque eu colocava o dedo no nariz. Porque na minha cabeça, eu achava que ninguém colocava o dedo no nariz. E aí, irmãos, é isso. Não conte mentira para as crianças, não invente mentira para as crianças, porque isso pode surtir efeitos negativos. E nesse caso, o meu primo apanhou de graça por causa desse episódio, que eu colocava o dedo no nariz e morria de medo. Eu e os meus irmãos não podiam ver o carro preto. Se visse carro preto, a gente pulava, saltava dentro de rio, dentro de plantação, dentro de colonhão, de medo do Nabore por causa de uma mentira do meu avô. Gente, não era mais fácil meu avô ter pegado e batido na nossa mão? Pegado e bater na mão e falar, para com isso! Isso, não faz isso, criança, não faz isso! Ao invés de contar uma mentira tão absurda dessa. Então é esse o meu recado. Não minta para a criança, porque isso vai surtir efeito negativo. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe. Amém?